Boa tarde, amigos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Fernanda e eu faço parte do grupo de trabalhadores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade e estou aqui hoje para mais uma exposição junto aos amigos que nos acompanham. Peço a vocês que me deem um ok se estão me ouvindo bem. E também gostaria de lembrar que no final teremos um passe. E quem se sentir à vontade pode deixar uma jarra com água ao lado para a fluidificação da mesma. Nós temos ainda um tempinho antes de iniciarmos a nossa exposição e eu vou aproveitar esse momento para convidar a todos que ainda não fazem parte de algum grupo de estudo da doutrina espírita, mas que têm interesse, podem entrar em contato por mensagem na página do Facebook da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que a direção da casa vai direcionar cada pessoa para o grupo que melhor se adequa a ela no momento. Falta mais um minutinho para iniciarmos a exposição. Lembrando, quem quiser pegar um copinho com água, uma jarra com água, para deixar para o final, para a fluidificação da mesma, ainda temos mais um tempinho. Às 16 horas, então, vamos iniciar o nosso trabalho. Peço a todos que fechem os olhos e mentalizem a figura do Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigada por mais um dia de vida, pela nossa saúde e pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, para mais uma exposição. Que possamos nos conectar com os benfeitores amigos e que este curto período nos sirva para refletirmos um pouco mais sobre a nossa encarnação aqui neste planeta de provas e expiações. Sendo assim, pedimos permissão aos amigos espirituais que dirigem essa atividade e damos início à nossa exposição. Que assim seja. Bom, hoje a nossa exposição será sobre bem-aventurados os aflitos, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e refletiremos então referente à aquisição da paz através da resignação. Segundo o dicionário, aflição significa o sentimento persistente de dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Bom, hoje a nossa exposição será sobre os bem-aventurados aflitos, né? E essas nossas aflições, então. O que seria, então, a melhor forma
qual seria a melhor forma de lidarmos com ela. Seria através da resignação? O que nós podemos fazer para conseguirmos ter paz nos momentos difíceis da nossa vida? O Evangelho nos consola afirmando que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Contudo, ele também nos adverte o seguinte: ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Mas já paramos para refletir por que Jesus nos faz essas advertências? Se ele nos ama tanto e inclusive foi sacrificado por nós. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Bom, primeiro nós temos que entender que nossas aflições atuais podem ter suas causas nesta encarnação ou em outra. E para isso também temos que nos lembrar que existe uma lei que permite rever nossas más inclinações e voltar ao caminho reto, se por acaso nós desviamos dele. E é essa lei de causa e efeito. É uma lei criada por Deus e que dispõe que o homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. O que fazemos de mal e de bem retornará para nós nessa mesma vida ou em existências posteriores. A vida futura reserva aos homens penas e gozos, compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. Para entendermos melhor o assunto, então nós temos que ter claro em nossa mente dois aspectos. Primeiro, o significado de resignação. E segundo, as causas de aflições que podemos ter. Então, resignar significa submeter-se a tal situação sem revolta, acatar ou se conformar. E quando comento sobre as causas das aflições que podemos ter, me refiro ao seguinte: a maioria de nós sabe que as nossas aflições atuais podem ter suas causas visivelmente nesta vida atual, invisivelmente nesta vida atual, ou ainda mesmo ter sua causa em vidas passadas, as quais já não nos lembramos mais. Falando em vidas passadas, sabemos que Deus é tão misericordioso que não pune ninguém. Ele nos dá o livre-arbítrio para plantarmos e nos educa, fazendo com que possamos colher os frutos que plantamos. Obviamente que, se tratando de vidas passadas, não estamos conscientes do que estamos colhendo, mas 70% das nossas aflições possuem suas causas aqui nesta encarnação, e apenas 30% são expiações de vidas passadas. Que choque ouvir isso, né? Eu também fiquei pasma quando li o assunto enquanto estava estudando para essa exposição de hoje. E é por isso, então, que eu disse anteriormente que algumas aflições podem ter causas invisivelmente nesta vida atual. Invisivelmente significa inconscientemente, ou até mesmo consciente, que é quando eu não quero ver. É quando eu sei do que se trata, sei exatamente qual foi a minha contribuição para tal situação, mas eu acabo jogando para debaixo do tapete,
meio que querendo esconder, para não ter que olhar de frente e admitir que o erro, na maior parte, foi meu. E por que nós fazemos isso? Porque dói. Dói ter que admitir que eu errei mais do que o outro, ou até mesmo que eu errei sozinho. E agora não tenho ninguém para quem colocar a culpa a não ser em mim mesmo. Então, eu prefiro fazer de conta que não percebi o que estava acontecendo, porque assim é mais fácil. E assim tento me proteger de sentir aquela dor. Bem, e falando agora sobre as vicissitudes com as causas na vida presente, eu vou ler um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, para seguirmos a nossa reflexão. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por sua própria falta? Quantos são fruto de sua imprevidência, do seu orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consciência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que seca o coração. E depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e afligem pela sua falta de respeito e pela sua ingratidão. Dentro de diversas situações que o Evangelho nos traz, uma que eu gostaria de comentar aqui é que Deus nos confiou a cada filho. Deus confiou a nós a cada filho. Essas crianças de hoje serão o nosso futuro, assim como nós somos as crianças do passado. Psicólogos espíritas, e inclusive os ateus, afirmam que a criança pede muitas vezes para ouvir um não. Ela faz de tudo para chamar atenção, bem no fundo, sem ter a consciência, tudo o que ela mais precisa naquele momento é ouvir a palavra não. E que os pais, por estarem cansados de sua vida corrida, muitas vezes acabam cedendo aos filhos em certos momentos, para que a criança se acalme e pare de chorar. Mas destaco aqui que nem sempre fazemos isso porque aquele choro nos incomoda, mas sim porque achamos que a criança é coitadinha e vítima de alguma situação. Contudo, nos esquecemos é que neste corpinho de criança existe um espírito muito velho, o qual nos foi confiado a auxiliarmos a seguir no caminho do bem. Agora, se não dissermos não às nossas crianças para não magoá-las, o que será delas quando começarem a ouvir os nãos da vida? Não saberão lidar com as frustrações da vida, e isso porque não aprenderam na infância com quem era mais fácil e o faria com amor. E agora precisam aprender que o mundo não gira ao seu redor e que o mesmo não vai acabar pela professora ter lhe repreendido
por seu namoro ter chego ao fim, mesmo que ainda goste da outra pessoa, por não passar em uma entrevista de emprego, ou até mesmo quando seu chefe lhe faz uma crítica. Só que aí terão que aprender a lidar com essas aflições na vida adulta, porque não aprenderam a lidar com certas frustrações na infância. E aqui teremos 3 aflitos por uma única questão: o filho, já adolescente ou adulto, que está passando por uma determinada situação, e os pais, que também estarão aflitos por assistirem que o filho sofre por não saber lidar com isso. Mas voltando agora à questão das nossas aflições atuais, o psicólogo Rossandro afirma que antigamente a sociedade sofria por causa da escassez e que hoje sofre devido ao excesso. Nós vivemos em um mundo em que temos muitas opções de escolha e isso nos gera uma angústia também porque não sabemos lidar. Porque escolher é perder. Quando escolho algo, perco algo também. Ele comenta que temos tantas opções de escolha hoje em dia que quando vamos assistir algo no Netflix, ficamos 1 hora, se não mais ainda, somente escolhendo o que vamos ver. Explica também que a abundância é diferente de excesso. Na abundância, por exemplo, nós temos alimentos diversificados para comer e os comemos. Já no excesso, muitas vezes compramos, deixamos estragar e depois colocamos fora. Atitudes essas que temos que repensar em nossas vidas, pois em um mundo onde muitos passam necessidade, não podemos permitir que isso aconteça em nosso lar. E essa situação de que quando eu escolho algo, automaticamente perco algo, porque não posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo, nos gera angústia e medo. Só que o Rossandro explica também que até em relação às virtudes, temos que aprender a seguir o caminho do meio. Falando em medo agora, se eu tiver coragem demais, posso me tornar alguém totalmente destemido e me colocar em situações de risco desnecessariamente. Assim, como se tiver pouca coragem, posso me paralisar por medo de sair do lugar e ter que enfrentar certas situações. Então, o ideal é aprendermos a ser flexíveis e seguir o caminho do meio. E falando um pouco referente às nossas aflições, sobre como anda o mundo, em especial o nosso país, sobre as questões políticas em que vivemos. Como é muito do ser humano, essa vontade de querer ter o controle de tudo, é muito fácil ficarmos indignados pela corrupção, pelas questões políticas. O difícil mesmo é nos colocarmos no lugar deles. Vejamos bem, amigos, eu não estou em nenhum momento afirmando que temos que concordar com a corrupção e ficarmos de braços cruzados ou até mesmo aplaudindo. Muito pelo contrário, estou fazendo um convite para refletirmos sobre o que nós faríamos se estivéssemos nestes cargos. Muitos de nós diriam: eu jamais faria parte disso tudo. Estamos corretíssimos nesse pensamento. Mas agora nos pergunto: o que estamos fazendo em nossa vida presente para nos doutrinarmos a ponto de que, se um dia algum de nós estiver em algum cargo desses, conseguir realmente ser contra o que acontece e denunciar ou até mesmo pedir exoneração? Basta analisarmos nossas condutas
perante algumas situações da vida. Por exemplo, quando o semáforo fecha e estamos com pressa, esperamos o mesmo abrir novamente ou aproveitamos que não tem ninguém olhando e passamos no sinal vermelho? E no corredor de ônibus, que todos sabemos que não podemos circular em determinado horário, quando somos multados por tal atitude, aceitamos de boa ou nos sentimos injustiçados, porque o valor da mesma é muito alto? A questão aqui é que se não conseguirmos seguir essas pequenas leis e cometermos esse tipo de infração tão boba, como vamos nos portar perante um cargo tão importante de representar o povo? Isso são pequenos exemplos para refletirmos sobre as nossas atitudes diárias. Poderia citar aqui muitos outros, mas como o nosso tempo é curto e não podemos nos estender demais em uma única situação, acredito que apenas estes já irão nos auxiliar na reflexão. Agora, falando em resignação, referente à atual situação em que todos vivemos, que é a pandemia causada pelo Covid-19. Como estamos, neste momento presente, em relação às nossas emoções? Bom, logo que se iniciou o vírus aqui no Brasil, há mais ou menos 4 meses, foi um susto muito grande a toda a população. Muito pavor e sensação de impotência, até mesmo por não sabermos bem de fato como o vírus se comportava. Então, conforme o tempo foi passando, fomos nos acalmando e entendendo um pouco mais sobre esse processo pelo qual teremos que passar. Processo este que veio com o objetivo de nos ensinar muita coisa. E, inclusive, tem uma fala que está sendo bem comum em diversas palestras espíritas e até mesmo por psiquiatras espíritas, que é: bom, quem não aprender agora, não aprende mais. O que essa fala nos mostra? Que esse vírus é diferente de outros que atingia somente determinada população e, na maior parte das vezes, ainda os mais pobres. Para o Covid-19, não interessa a classe social, raça, religião, idade ou gênero sexual. E por que será então que temos que passar por isso? Faz parte das causas das nossas aflições. Já paramos para refletir sobre para onde caminhava a nossa sociedade? Bom, mas se sabemos que não há nada de errado na casa de meu pai e que somos espíritos imortais, por que estamos tão aflitos e com medo? Amigos, esta reflexão que eu trago aqui é para dizer que existem coisas que não podemos controlar. E uma delas é essa pandemia. E é por isso que o medo acaba nos paralisando. Porque queremos ter o controle de todas as situações e, quando não temos, nos bate o desespero. Só que agora é o momento que temos de nos manter resignados, aceitando o que não podemos modificar, que no caso é essa pandemia, e focando naquilo que nós podemos modificar, que no caso são as nossas atitudes, ou seja, como me comporto quando identifico que existe algo totalmente fora do meu controle.
No Livro dos Espíritos, na parte em que ele fala ali das leis morais, relata que todas as nossas imperfeições nos geram sofrimento. Toda deformidade de caráter nos gera uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. E toda deficiência na nossa formação moral trará algum tipo de provação ou angústia. Então, por que nós temos tanto medo do vírus e não temos medo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa impaciência, da nossa inveja e até mesmo da nossa falta de fé? As causas das nossas aflições estão em nossa intimidade e podemos pensar quanto sofrimento nos traz a impaciência, o orgulho, o egoísmo. Quanto sofrimento nos traz a violência que ainda carregamos em nosso interior. O egoísta, por exemplo, sofre porque vive uma vida exclusiva em torno de si. E quanto mais se torna egoísta, mais as pessoas se afastam dele. É uma aflição, porque quando ele adquire algum sucesso, não tem ninguém para comemorar, pois se acha melhor que os outros e por isso, inconscientemente, segue sozinho. Por sua vez, a aflição da inutilidade se chama queixa. E em Religião dos Espíritos, Emmanuel afirma que quanto mais inútil uma criatura, mais ela reclama, pois quem mais reclama é quem menos faz, porque quem mais faz não tem tempo para reclamar. Então, podemos dizer que nenhum de nós nasce sem planejamento. E esse planejamento é simples: estar melhor quando for embora do que quando aqui chegou. E o que significa então essa paz que nós podemos adquirir através da resignação? Nós somos construídos para a paz. Podemos estar em um ambiente de trabalho abarrotado, mas se o clima estiver amável, dócil, afável, trabalharemos por 12 horas e não sentiremos. Mas se este ambiente for de inveja e mágoa, permanecer por 15 minutos neste local já se torna um tormento. Nos sentimos mal e cansados. Contudo, nem sempre estaremos em um ambiente de paz. Mas se estivermos bem conosco mesmo e com a nossa consciência tranquila, desfrutaremos desta paz, mesmo inseridos a locais turbulentos. Porque a paz é construída por cada um de nós em seu íntimo. A paz vem de dentro. Ela é do interior para o exterior, e não ao contrário. Nas obras de André Luiz, os benfeitores dizem: André, auxiliou? Então passa. Auxilia e passa. Não fique aguardando o resultado. Porque se você planta o bem e fica no mesmo lugar, esperando ansiosamente pelo fruto, você perde o próprio equilíbrio. E aí está o X da questão. Cada um de nós temos as nossas próprias provas para experimentar aqui. E auxiliar o outro e ficar aguardando os frutos não é salutar para nós e nem para o outro.
Nós temos as nossas provas e expiações para resolver e os outros têm as suas. Podemos e devemos auxiliar da melhor maneira possível. Mas depois precisamos seguir adiante em paz e com sensação de dever cumprido naquele momento. Estar em paz nem sempre significa estar em um ambiente tranquilo, mas sim significa não deixar que nenhuma situação da vida ou atitude do outro tire o nosso equilíbrio. Estar em paz é se sentir tranquilo, esperançoso e confiante, mesmo que o mundo praticamente esteja desabando à nossa volta. É ter a consciência de que não somos vítimas de nada e nem estamos aqui por acaso. É acreditar que existirá no futuro um mundo melhor, mas estar consciente que este mundo melhor começa a partir do momento que eu consigo me melhorar. É entender que cada um de nós oferece o que tem e que cada indivíduo é único e tem o seu momento de despertar. É não querer ser melhor que ninguém por possuir um status social mais elevado. É saber lidar com a ingratidão. É deixar suas competências diárias de lado para ir em auxílio de um amigo querido que esteja precisando ser ouvido. É conseguir olhar para os lados e enxergar que existem muitas pessoas que se encontram em situações piores que a nossa e mesmo assim estão com um sorriso no rosto. É ter fé que Deus nunca nos desampara e que tudo o que nos acontece é para o nosso próprio bem. E mesmo que por ora não entendemos, mas ao menos, mesmo triste, aceitamos. Bem, meus amigos, estamos nos encaminhando para o final da nossa exposição e eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para nossa reflexão, que é a mensagem que a Joana de Ângeles nos traz no seu livro Vida Feliz. Dilui a queixa sistemática que te torna uma pessoa difícil de convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo defeitos em tudo e desejando que o mundo gire na sua órbita e de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não conseguirás modificar os outros. Contudo, deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para melhor. Se tudo te desagrada e está costumeiramente reclamando, cuidado, porque esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerante com o próximo. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento o que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convidará a executar. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Pensa-se
que pelo fato de estar trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Chegamos ao final da nossa exposição e eu gostaria de agradecer mais uma vez pela companhia de todos. Foi uma bênção estar aqui com vocês hoje. Que Jesus nos guie e nos ilumine para trilharmos juntos o caminho do bem. Convido a todos os amigos agora para fecharem os seus olhos, sentarem de maneira confortável e elevarem o pensamento à figura do nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, obrigada por nos abençoar com este dia maravilhoso. Gratidão por este momento em que passamos unidos virtualmente com os nossos amigos encarnados e mentalmente com os nossos irmãos desencarnados. Que todos nós tenhamos coragem e paciência para encarar as nossas falhas e que também tenhamos a lucidez necessária para entender que falhar é humano e que não temos que nos julgar tanto e nem julgar o outro, que muitas vezes está dando o seu melhor naquele momento, dentro das suas possibilidades. Que estejamos prontos a ajudar qualquer irmão nosso em necessidade e mantenhamos em nossa mente o desejo ardente de praticar o bem. Aquele desejo de fazer o bem sem olhar a quem. Que sejamos abençoados pelo Senhor a ponto de nos mantermos serenos, com boas vibrações e sentimentos de esperança por um futuro melhor. Que neste momento os benfeitores espirituais estejam conosco, nos transmitindo um passe espiritual e que essas energias benéficas penetrem em cada célula do nosso organismo, tornando-as fortes para que nos auxiliem a mantermos uma excelente saúde física e mental. Que as águas expostas neste momento sejam fluidificadas e que os nossos amigos espirituais aproveitem para harmonizar o nosso ambiente familiar, auxiliando e amparando algum irmão desencarnado que possa estar necessitando de ajuda. Que esse irmão desencarnado receba muita paz, luz e seja encaminhado pelos benfeitores amigos para a nossa sociedade espírita, luz, paz e caridade. E que lá recebam todos o amor e auxílio adequado às necessidades espirituais para a sua evolução. Obrigada, mestre amigo, por tudo e mais uma vez, gratidão por esta vida, gratidão pelos teus ensinamentos, gratidão por estarmos aqui hoje. Que assim seja. Gratidão a todos os amigos que estiveram conectados conosco nessa tarde. Um grande abraço a todos e que nós consigamos seguir firmes e fortes na nossa caminhada diária, sempre pensando no bem maior, nos esforçando para hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje e, na dúvida, nos perguntarmos o que Jesus faria. Um abraço a todos e até amanhã, às 9 horas da manhã, onde estaremos juntos em nossa prece diária. Fiquemos todos com Deus.